O reino da minha vontade divina no meio das criaturas. Livro do céu. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário do servo de Deus Luísa Picarreta. Filha da Divina Vontade. Volume 4. De 5 de setembro de 1900 a 18 de março de 1903. JMJ. https://www.kenoftedvinil.org/wp-uploads/20109/02/spanish-04.pdf Livro do Céu em espanhol para comparações da tradução. 5 de setembro de 1900 Esperança, alimento do amor. Como nos últimos dias ele não se fez ver, senti-me desconfiada da esperança de recuperá-lo novamente. De fato, eu acreditava que tudo estava acabado para mim, visitas de Nosso Senhor e estado de vítima. Mas nesta manhã, ao chegar, o abençoado Jesus usava uma horrível coroa de espinhos e se colocou perto de mim, choramingando, no ato de querer um refresco. Então peguei dele devagar e, para dar mais sabor, coloquei na minha cabeça. Então ele me disse: minha filha, o verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança e pela esperança perseverante, porque se hoje eu espero e amanhã não, o amor fica doente, pois o amor é alimentado pela esperança, não importa a quantidade de comida que o alimente. Quanto mais se torna mais forte, mais robusto, mais o amor está vivo, e se esse alimento falha, primeiro o pobre amor é afetado e, ficando sozinho, sem apoio, acaba morrendo completamente. Portanto, não importa quão grandes sejam suas dificuldades, nunca, nem por um momento você deve se afastar da esperança com o medo de se perder. Pelo contrário, você deve garantir que, vencendo tudo, você sempre se encontrará unida a mim, e então o amor terá vida perpétua. Depois disso, ele veio e não me contou mais nada. 6 de setembro de 1900 Estado da vítima. Meu Dulcíssimo Jesus continua a chegar. Esta manhã, quando ele chegou, queria derramar um pouco de amargura em mim e depois me disse: minha filha, eu quero dormir um pouco, e você faz o meu trabalho de sofrer, rezar e apaziguar a justiça. Então ele adormeceu, e eu comecei a orar perto de Jesus. Depois de acordar, nos viramos um pouco no meio das pessoas, e ele me mostrou várias combinações que eles estavam fazendo, como sair para mover a revolução, e especialmente eu notei um ataque repentino que eles estavam planejando fazer melhor em suas intenções, e para garantir que ninguém pudesse se defender e impedir-se contra o inimigo. Quantos shows fatais! Mas, no entanto, parece que o Senhor ainda não lhes dá liberdade para fazê-lo, e não sabendo a causa deles, eles são consumidos pela raiva, pois apesar de seu perverso plano, eles se veem impotentes para fazê-lo. Não é necessário nada além do Senhor para conceder-lhes essa liberdade, de que o todo está preparado. Depois disso, voltamos, e Jesus mostrou-se completamente ferido e me disse: veja quantas pragas me abriram e a necessidade do estado contínuo de vítima, do seu sofrimento, porque não há momento que me salve de ofender-me, e sendo contínuas as ofensas, contínuas devem ser os sofrimentos e as orações para me salvar, e se você se vê suspensa ao sofrimento, tremores e medos, não me vendo tranquilizado em meus sofrimentos, não é que conceda aos inimigos que a liberdade deles tanto ansiava. Ao ouvir isso, comecei a orar para que ele me fizesse sofrer e, durante esse tempo, vi o confessor que, com suas intenções, forçou Jesus a me fazer sofrer. Então o abençoado Senhor participou dessas e de muitas dores, que eu não sei como fui deixada viva. Mas o Senhor não me deixou sozinha em meus sofrimentos, pelo contrário, parecia que o coração não lhe deu para me deixar, e eu passei vários dias juntos com Jesus, e ele me comunicou muitas graças e me fez entender muitas coisas, mas ele parte para o estado de sofrimento, uma parte que eu não posso manifestar por mim mesma, por isso eu avanço e permaneço em silêncio. 9 de setembro de 1900 Jesus prepara a alma de Luísa para a comunhão e as ameaças contra os governantes dos povos. Continua a vir, mas eu fiquei a maior parte da noite sem Jesus. Então ele veio me dizer: minha filha, o que você quer, que com tanta ansiedade você está esperando por mim? Você precisa de alguma coisa. E eu,
Como sabia que tinha que tomar a comunhão, disse: Senhor, a noite toda estava esperando por você, muito mais do que ter que tomar a comunhão. Temo que meu coração não esteja bem disposto para poder recebê-lo, por isso preciso que minha alma seja revisada por ti para poder me unir a você sacramentalmente. E Jesus graciosamente viu minha alma me preparar para recebê-lo, e então ele me carregou para fora de mim. Juntos, encontrei nossa Rainha Mãe que disse a Jesus: Meu filho, essa alma sempre estará pronta para fazer isso, e sofrer o que queremos, e esses restantes são como um vínculo que nos une à justiça. Portanto, você salva tantos massacres e tanto sangue que eles devem espalhar às pessoas. E Jesus disse: Minha mãe, o sangue deve ser derramado, porque eu quero que essa linhagem de reis decaia do seu reinado, e isso não pode ficar sem sangue, e também para purificar minha igreja porque está muito infectada, no máximo posso conceder para economizar em parte, devido ao sofrimento. Nesse período, vi a maioria dos deputados que estavam planejando decair o rei, e eles pensaram que estavam colocando no trono um daqueles deputados que estavam aconselhando. Depois disso, me encontrei em mim mesma: quantas misérias humanas! Ah, Senhor, tenha compaixão pela cegueira em que a pobre humanidade está imersa. Então, continuando a ver o Senhor e a Rainha Mãe, vi o confessor juntos, e a Virgem Maria disse: Veja, meu filho, temos um terceiro. Qual é o confessor que quer se unir a nós e emprestar o trabalho e o compromisso de competir para fazê-la sofrer, de satisfazer a justiça divina, e isso também é para tornar mais forte a corda que une. E então, quando você já resistiu à força das uniões daqueles que sofrem e oram, e daqueles que concordam puramente com o único propósito de glorificar você e para o bem do povo. Jesus sentiu a mãe, tinha respeito pelo confessor, mas ele não pronunciou a sentença ao tudo favorável, mas apenas economizando parte. 10 de setembro de 1900 Ameaças contra os perversos. Esta manhã, me vi fora de mim mesma e vi muitas atrocidades e pecados terríveis cometidos, além de cometidos contra a Igreja e o Santo Padre. Então, voltando a mim mesma, meu adorável Jesus veio e me disse: O que você diz sobre o mundo? E eu, sem saber onde ele queria bater essa pergunta, impressionada como eu estava com as coisas vistas, eu disse: Bendito Senhor, que pode lhe dizer perversidade, dureza, a feiura do mundo. Não tenho como dizer como é ruim. E ele, aproveitando minhas próprias palavras, acrescentou: Você viu como isso são perversos? Você mesmo disse isso, não há como entregá-los. Depois que eu quase tirei o pão, eles estão na mesma tenacidade, ainda pior, e por enquanto eles vai pegá-los com furtos e roubos, causando danos ao que eles gostam. Então é necessário que eu toque a pele, senão eles se perverterão mais. Quem pode dizer o quão atordoada eu fiquei ao falar com Jesus? Parece-me que fui a ocasião de fazê-lo desdenhar o mundo, em vez de desculpá-lo. Pintei-o de preto. Fiz o que pude depois, desculpando-o, mas ele não me ouviu, o mal já estava feito. Ah, Senhor, perdoe-me por essa falta de caridade e use misericórdia. 12 de setembro de 1900 Cruz para sofrer, Jesus restará disso. Maquinações de revoluções contra a Igreja. Continuou quase o mesmo, esta mão derramando suas amarguras, e fiquei tão sofrida que comecei a orar ao Senhor para me dar forças e me levantar um pouco, porque não pude resistir. Nesse momento, uma luz veio a mim na mente de que eu pecava ao fazer isso, e então, o que dirá o bem-aventurado Jesus, que, em outras ocasiões, orei tanto a ele que ele pagou, desta vez que, sem ser orado, pagou, eu estava procurando alívio. Parece que estou me prejudicando ainda mais, e minha maldade é tanta que, mesmo diante de mim mesma, não abraço os defeitos e pecados. Então, sem saber o que fazer para consertar, resolvi no meu interior que desta vez fazer um sacrifício maior e me dar uma penitência, para que minha natureza não ousasse mais buscar alívio, renunciar à vinda de nosso Senhor e, se isso acontecesse, eu teria que dizer a Ele: Não venha amor, tenha compaixão por mim e me levante. Foi o que fiz e passei várias horas em sofrimento denso e sem Jesus, quanto me custou amargo. Mas Jesus, tendo compaixão de mim, sem procurá-lo, veio e eu imediatamente lhe disse: Tenha paciência, você não vem, pois não quero alívio. E ele: Minha filha, estou feliz com o seu sacrifício, mas você precisa de um refresco, caso contrário você viria menos. E eu: Não, Senhor, não quero alívio.
Mas ele se aproximou da minha boca, quase pela força derramada de sua boca algumas gotas de leite doce, o que mitigou meu sofrimento. Quem pode dizer a confusão, o rubor que senti diante dele, esperando uma reprovação? Mas Jesus, como se não sentisse minha ausência, mostrou-se mais afável, mais doce. Vendo isso, eu disse: meu adorável Jesus, depois de ter derramado em mim e eu sofrer, você não deve poupar o mundo. Não é verdade? E ele: minha filha, você acredita que eu derramei tudo em você? E então, como você pôde lidar com tudo o que farei no mundo? Você mesmo viu que pelo pouco que eu derramei, você não poderia resistir e, se eu não tivesse vindo para ajudá-la, você teria terminado, ou o que seria se eu derramasse tudo em você? Minha querida, eu lhe dei a palavra, em parte vou satisfazê-la. Depois disso, ele me carregou para fora de mim mesma, entre as pessoas, e eu continuei a ver muitos males, especialmente maquinações de revolução contra a igreja e entre a sociedade, para matar o Santo Padre e os sacerdotes. Eu me senti atormentando minha alma ao ver essas coisas, e pensei comigo mesma: se, nunca, essas maquinações seriam efetivadas, o que acontecerá com elas? Quantos males eles verão? E toda aflita, olhei para Jesus, e ele me disse: e o que aconteceu com esse tumulto, o que você diz? E eu: que tumulto? Nada aconteceu no meu país. E ele: você não se lembra da revolta de Andria? Sim, Senhor. Bem, parece que não é nada, mas não é, essa foi toda a ocasião, e é uma atração, uma força para outros países, como mover e derramar sangue, trazendo insulto ao povo sagrado e aos meus tempos, e porque todo mundo quer mostrar o quão melhor ele é no mal eletrizante, eles competirão com quem puder fazer ao máximo. E eu: Senhor, dê paz à igreja e não permita tantos problemas. Querendo dizer mais, desapareci, deixando-me toda aflita e preocupada. 14 de setembro de 1900 Jesus derrama em Luísa para apaziguar sua justiça. O heroísmo da verdadeira virtude. Naquela manhã, meu adorável Jesus não estava voltando, então, depois de uma longa espera, ele apareceu de dentro do meu interior, que, apoiando meu coração, envolveu seus braços e descansou sua cabeça mais sagrada, todo aflito, sério, tão que impôs silêncio a mim e se afastou do mundo. Depois de ficar um pouco em silêncio, porque o aspecto em que ele se mostrava não se atrevia a dizer uma palavra, ele se retirou dessa posição e me disse: eu havia resolvido não derramar, mas eles chegaram ao ponto de coisas, que se eu não derramasse esses estragos logo estouraria, provocaria revolução, faria massacres sangrentos. E eu disse: sim, Senhor, despeje, este é o meu único desejo, desabafe sua raiva sobre mim e poupe criaturas. Então ele pagou um pouco. Depois, como se ele tivesse ressuscitado, acrescentou: minha filha, como um cordeiro, conduzi-me ao matadouro, e permaneci calado diante dos que me sacrificarão. Assim será para os poucos bons desses tempos, mas este é o heroísmo da verdadeira virtude. Mais uma vez, acrescentou: você quer que eu pague mais um pouco, para que eu me acalme mais? O que você quer? Então ele derramou novamente e desapareceu, deixando-me sofrendo e feliz pelo pensamento de aliviar as dores de meu amado Jesus. 16 de setembro de 1900 Andria. Enquanto meu amado Jesus continua a chegar, vários sofrimentos de sua paixão tomaram parte em mim, e então ele me tirou de mim, me fazendo ver os países vizinhos, especialmente me pareceu que era Andria, que se o Senhor não usasse sua onipotência, por seu castigo, as coisas soltas se tornaram sérias. Muito mais parecia que havia o incentivo de alguns sacerdotes a esses movidos, que mais amarguraram nosso Senhor. Então, depois de ter visitado várias igrejas juntamente com o abençoado Jesus, fazendo atos de reparação e adoração pelas muitas profanações que são cometidas nas igrejas, Jesus me disse: minha filha, deixe-me derramar um pouco, que estas amargura que não posso engolir, e meu coração não pode suportá-los. Então ele derramou e desapareceu, retornando outras vezes sem me dizer nada. 18 de setembro de 1900 Caridade do vizinho. Ela implora que ele a leve ao céu. Hoje de manhã, meu adorável Jesus me carregou para fora de mim e me mostrou os muitos males que estão sendo feitos contra a caridade dos outros. Quanta dor Jesus causou aos mais pacientes.
Ele parecia recebê-los ele mesmo, de onde tudo me afligiu. Me disse: minha filha, quem prejudica os outros, causa danos a si mesmo e, matando o próximo, mata a alma, e como a caridade predispõe a alma a todas as virtudes, não tendo, portanto, caridade, predispõe a alma a cometer todo tipo de vícios. Depois disso, nos retiramos e, como sofri dores intensas nas costelas por vários dias, fiquei exausta de força. O bem-aventurado Jesus, com pena de mim, disse-me: minha amada, você gostaria de vir, não é? E eu queria que o céu, meu Senhor, causasse essa dor ao chegar até você, quão grato eu ficaria. Como eu o estimaria e por um dos meus amigos mais fiéis. Mas acredito que você quer me tentar como nos outros tempos, animada com seus convites, continuando desapontada, virá a formar meu martírio mais cru e comovente. Mas ó, tenha compaixão por mim e não me deixe mais acima da terra, absorva em mim este verme miserável que tenho razão, porque saí dela mesmo. O adorável Jesus, todo terno como me ouviu, disse-me: pobre filha, não tenha medo, pois é certo que chegará o seu dia em que você será absorvida em mim. No entanto, saiba que a sua contínua violência vem a mim, especialmente por trás dos meus convites, eles te fazem muito bem e fazem você viver na atmosfera do ar, sem a sombra de qualquer peso terrestre, tanto que você é como aquelas flores que nem sequer têm a raiz da terra, e vivendo desta maneira suspensa no ar, vem a recriar o céu e a terra, e olhando para o céu, somente você recria e se alimenta de tudo o que é celestial, e olhando para a terra você tem compaixão e ajuda ao máximo que puder do seu lado, mas, com a evidência do cheiro do céu, você imediatamente percebe o cheiro que emana da terra e a abomina. Eu poderia colocá-la em uma posição para mim e para o céu mais querido, e para você e para o mundo mais benéfico. No entanto, ó meu Senhor, você deveria ter compaixão de mim por ter de continuar habitando aqui, pelas tantas razões que eu tenho, especialmente nos momentos tristes que estão se preparando. Quem terá coragem de ver carnificina tão sangrenta? E então, por causa de suas privações contínuas, que me custam mais que a morte. Enquanto dizia isso, vi uma multidão de anjos ao redor de Nosso Senhor, que disseram: Nosso Senhor e Deus, não se deixem incomodar mais, por favor, esperemos ansiosamente por você. Feridos por sua voz, viemos aqui para ouvi-la, e estamos ansiosos para levá-la conosco. E você, ó escolhido, venha se alegrar em nossa sala celestial. O abençoado Jesus, emocionado, parecia querer condescender e desapareceu, e, encontrando-me em mim mesma, senti minha tristeza aumentar, tanto que continuamente espasmo, mas não me entendi pelo contentamento. 19 de setembro de 1900 Obediência em pedir alívio nos sofrimentos de Jesus. Cada vez mais duplicando o espasmo da dor, eu gostaria de escondê-lo e fazer com que ninguém o avisasse, e gostaria de manter em segredo, sem abrir com o confessor o que disse acima, mas o espasmo que me sucedeu foi tão forte, e o confessor, usando sua arma habitual de obediência, ordenou que eu lhe mostrasse tudo. Portanto, depois de ter manifestado tudo a ele, ele me disse que, por obediência, eu tinha que rezar ao Senhor para me libertar, caso contrário eu pecaria. Que tipo de obediência? É sempre ela quem atravessa meus desenhos. Então, aceitei de bom grado essa nova obediência e, com tudo isso, não tive coragem de orar ao Senhor para me libertar de uma amiga tão querido, qual é a dor, muito mais do que eu esperava sair desse exílio desta vida. O abençoado Jesus me tolerou, e, chegando, ele me disse: Você sofre muito, quer que eu a libertei? E eu, tendo esquecido minha obediência por um momento, disse: Não, Senhor, não me libertei, quero gozar, e então você sabe que não sei como amar você, tenho frio, não faço grandes coisas por você, pelo menos ofereço esse sofrimento para satisfazer o que não sei como fazer por seu amor. E eu, minha filha, infundirei tanto amor e tanta graça em você, para que ninguém possa me amar e me desejar como você não está feliz. E eu sim, mas quero ir. Jesus desapareceu, e eu, voltando a mim mesmo, lembrei-me da obediência que recebi e tive que me acusar do confessor, e ele me ordenou que ele absolutamente não queria que eu fosse embora, e que o Senhor tivesse que me libertar. Que dor eu senti ao receber essa obediência, realmente parece que ele quer tocar nos extremos da minha paciência. 20 de setembro de 1900 Sinais da Cruz para curar.
Continuando a sofrer, de fato mais do que nunca, senti ressentimento em meu interior, porque me foi proibido morrer. Então, quando meu adorável Jesus veio, ele me censurou pela demora em obedecer, que até então parecia me tolerar. Nesse momento, vi o confessor, e Jesus virou-se para ele, pegou sua mão e disse: quando você vier, marque-a na parte da dor, a qual obedecerei. E ele desapareceu. Então, ao ficar sozinha, senti a dor mais intensa. Depois que o confessor veio e me encontrou sofrendo, ele também me reprovou, pois eu não obedeci, e tendo-lhe dito o que tinha visto e o que Nosso Senhor havia dito ao confessor, ele me sentiu na parte em que sofri e em 2 minutos consegui respirar e me mover, enquanto antes não conseguia fazê-lo sem sentir espasmos atrozes. Parece-me que a obediência e esses sinais da cruz amarraram minha dor, de modo que não posso mais reclamar. E aqui fico desapontado com meus desígnios, porque essa senhora da obediência tomou tanto poder sobre mim que não me deixa fazer o que eu quero, mesmo no mesmo sofrimento que ela quer dominar, e eu devo estar em tudo e por tudo sob o seu império. 21 de setembro de 1900 Força da obediência. A obediência deve ser tudo para você. Quem pode dizer minha aflição por ser privado da dor do meu amigo mais querido? Sim, eu admirava o império prodigioso da santa obediência, bem como a virtude que o Senhor havia comunicado ao confessor, que com obediência e com assinatura ele me libertou de um mal que eu considerava sério para mim e que era suficiente para desfazer meu corpo, mas com tudo isso eu não pude deixar de sentir a dor de ser privada de uma dor tão boa, que o abençoado Jesus foi piedoso e terno, de modo que eu o fiz vir quase continuamente. Então, ao vir Nosso Senhor, reclamei a ele dizendo: meu bem-amado, o que você fez comigo? Você me libertou do confessor, então perdi a esperança de deixar a terra por enquanto. E então, por que fazem tantas reviravoltas? Você poderia ter se libertado. Por que você colocou o padre no meio? Ah, talvez você não quisesse sentir pena de mim diretamente. Não é verdade? E ele? Ah, minha filha, quanto tempo você esqueceu que a obediência era tudo para mim? Quero que a obediência seja tudo para você. E então eu coloquei o padre no meio, para fazer você ter sobre ele, como minha própria pessoa. Dito isto, ele desapareceu deixando-me toda amargurada. Quantas mulheres obedientes sabem fazer, é necessário conhecê-la e tê-la com ela por muito tempo, e não por pouco, para poder realmente dizer quem ela é. E bom? Bravo! A senhora obediência, quanto mais você é, mais você se torna conhecida. Para mim, para dizer a verdade, eu te admiro, também sou forçada a amar você, mas não posso evitar, especialmente quando você me faz grandes obediências, para não ficar com raiva de você. Por isso, peço-lhe, minha querida obediência, que seja mais indulgente, para me fazer sofrer. 22 de setembro de 1900 Quantas vezes você se prepara para fazer o sacrifício da morte, tantas vezes Jesus lhe resta o mérito como se ela realmente tivesse morrido. Me encontrando toda oprimida e aflita, ao chegar, meu adorável Jesus me disse: minha filha, por que você está imerso em sua aflição? E eu: ah, meu amado, como não devo ser aflita se você ainda não quer me levar com você e me deixar mais tempo nesta terra? E ele: ah, não, eu não quero que você respire esse ar triste, porque tudo que eu coloquei dentro e fora de você, tudo é santo, tão verdadeiro que, se algo ou uma pessoa se aproxima de você, que não é íntegra e santa, você se sente irritada, sentindo imediatamente o fedor contrário do que não é santo. Agora, por que você quer esconder o que eu coloco dentro de você com esse ar de tristeza? Entretanto, saiba que sempre que você se preparar para fazer o sacrifício da morte, muitas vezes você receberá crédito novamente, como se eu estivesse realmente morrendo, e isso deve ser de grande consolo, muito mais que vos conformarei mais comigo, porque minha vida estava morrendo continuamente. E eu: ah, Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício, mas parece que a vida é meu sacrifício. E no desejo de que eu dissesse mais, ele desapareceu. 29 de setembro de 1900 As almas vítimas são suportes e adereços para Jesus. Depois de passar vários dias em silêncio entre eu e Jesus, e com pouco sofrimento, no máximo me parece que ele queria continuar me tentando, para me fazer exercitar um pouco mais de paciência, e eis como, ao chegar, ele disse: minha amado, do céu suspiro você, para o céu eu espero por você.
e como um raio escapou. Então, voltando, ele repetiu: pare com seus suspiros árduos, o que me faz definhar o tempo todo, até que eu fale. Em outros momentos, seu amor ardente, seus anseios são a tristeza do meu coração. Mas quem pode contar tudo? Pareceu-me que ele queria combinar versos, e esses versículos da época os expressavam cantando-os, mas sem me dar tempo para dizer uma palavra, ele imediatamente escapava. Então, nesta manhã, tendo colocado o confessor na intenção de me fazer sofrer a crucificação, vi a rainha mãe chorando e quase brigando com Jesus, para salvar o mundo de tantos flagelos, mas se mostrou relutante e apenas para agradar a mãe ajudou a me fazer sofrer. Depois, como se ele tivesse se acalmado um pouco, ele disse: minha filha, é verdade que quero punir o mundo, seguro os cílios nas mãos como se fosse vencê-lo, mas também é verdade que, se você estiver interessada, você e o confessor, orar por mim e sofrer, é sempre um apoio, e você virá colocar muitos adereços para salvar o mundo, pelo menos em parte, caso contrário, não encontrando apoio e adereços, irei liberar a mão livre sobre o povo. Dito isto, desapareceu. 30 de setembro de 1900 Jesus pede que ela console sua mãe aflita. Hoje de manhã, meu doce Jesus não veio até nós, e eu tive que ter muita paciência esperando por ele, e fui o bastante para me forçar a sair do meu estado habitual, porque não sentia mais forças para continuar. Ele não veio, o sofrimento me pareceu escapar de mim, os sentidos que eu sentia em mim mesma, não restava nada além de me esforçar para sair. Mas enquanto eu fazia isso, o abençoado Jesus veio e, fazendo um círculo em seus braços, ele pegou minha cabeça no meio. A partir daquele toque eu não me sentia mais em mim e vi Nosso Senhor muito indignado com o mundo, e desejando aplacá-lo, ele me disse: por enquanto, não quero ocupar-te comigo, mas peço-lhe que cuide de minha mãe, vá consolá-la, pois ela é muito afetada pelos mais pesados castigos que estou prestes a derramar sobre a terra. Quem pode dizer o quanto permaneci aflita? 2 de outubro de 1900 Estado da vítima da Itália e Corato. Temendo que meu estado não fosse mais a vontade de Deus, quando o abençoado Jesus veio, eu disse: quanto temo que meu estado não seja mais a sua vontade, porque vejo que sinto falta das duas principais coisas que me mantinham vinculada, ou seja, o sofrimento e a falta de sua presença. E ele, minha filha, não é que eu não quero mais mantê-la nesse estado, mas como quero punir o mundo, por isso não vim e farei com que você não sofra. E eu, que bom é estar neste estado. E ele, sua posição como vítima e sua contínua espera por mim já quebram meus braços, porque você não me vê. Eu, por outro lado, vejo você muito bem, e todos os seus suspiros, suas tristezas, seus desejos de me querer, e esse seu ser todo voltado para mim é sempre um ato de reparação para muitos que não se importam comigo, nem me desejam. Eles me desprezam e estão todos concentrados nas coisas terrenas, turvas no fedor dos vícios. De onde seu estado, sendo todos opostos aos deles, sempre vem para quebrar a justiça, tanto que, mantendo-a nesse estado e iniciando as sangrentas guerras na Itália, eu posso quase impossível. E eu, Senhor, estar neste estado sem sofrimento torna quase impossível para mim, sinto que minha força está faltando, porque a força de estar neste estado vem do sofrimento. Então, quando eu sentir falta disso, algum dia quando você não vier, tentarei me livrar disso, eu vou lhe dizer antes que você não se importa. E ele, sim, sim. Você sairá deste estado quando eu começar os massacres na Itália, então eu vou suspendê-la completamente. Enquanto ele dizia isso, ele mostrou as ferozes guerras que terão que acontecer tanto entre os seculares quanto contra a igreja. O sangue inundou os países como quando uma chuva forte acontece. Meu pobre coração se contorcia de dor ao ver isso e, lembrando-me do meu país, eu disse: Senhor, como você diz que me suspenderá completamente, entenda-se que você não terá compaixão nem mesmo pela pobre Corato, você nem vai poupá-la. E ele: se os pecados atingem um certo número, para que eles não mereçam ser vítimas de almas, e aqueles que a mantêm vítima não se importam, eu não vou respeitá-la, ou seja, Corato. Dito isto, ele desapareceu e eu permaneci completamente oprimido e aflito. 4 de outubro de 1900 Jesus sofre para punir o homem, porque são suas imagens. Depois de passar um dia de privação e com pouco sofrimento, fiquei convencida de que o Senhor não queria mais me manter nesse estado,
mas, no entanto, a obediência, mesmo nisso, não quer me dar, e quer que eu continue, se eu tivesse que morrer. Que o Senhor seja sempre abençoado, e sua santa e amável vontade seja feita em tudo. Assim, este Jesus abençoado vindo nesta manhã, ele se viu em um estado de compaixão, parecia que ele sofria em seus membros, e seu corpo era feito em tantas partes, que era impossível numerá-las. Com uma voz triste, ele disse: Minha filha, o que eu sinto? São penas indizíveis e incompreensíveis à natureza humana, são carne dos meus filhos que estão rasgadas, e é tanta a dor que sinto minha própria carne rasgar. E enquanto ele disse, gemeu e se machucou. Eu me senti amolecida ao vê-lo nesse estado, e fiz o que pude para sentir pena dele e implorar para que ele compartilhasse seus sofrimentos comigo. Ele me satisfez em parte, e assim que pude lhe dizer: Senhor, eu não lhe disse, não ponha sua mão em punições, pois o que mais me arrependo é que você será atingido em seus próprios membros. Desta vez não havia maneira ou orações para aplacá-lo. Mas Jesus não ouviu minhas palavras, parecia que ele tinha algo sério no coração que o puxou para outro lugar, e em um instante ele me carregou para fora de mim, levando-me a lugares onde havia derramamento de sangue. Oh, quantas visões dolorosas eu via no mundo! Quanta carne humana atormentada, cortada em pedaços, pisoteada como a terra é pisada, e deixado sem enterro, quantas desgraças, quantas misérias! E o que era mais terrível do que outras que deveriam acontecer? O abençoado Senhor olhou a todo o movimento e começou a chorar amargamente. Não conseguindo resistir, chorei juntos à triste condição do mundo, tanto que minhas lágrimas se misturaram às de Jesus. Depois de chorar um bom pedaço, admirei outra característica da bondade de nosso Senhor. Para me fazer parar de chorar, ele se virou, seu rosto e ele secretamente enxugou as lágrimas e depois, voltando novamente, com um rosto hilário, ele me disse: Minha amada, não chore, o que você vê serve para justificar a justiça e eu, Senhor, estou dizendo que meu estado não é mais sua vontade. Qual é o meu estado de vítima se não posso poupar seus membros muito queridos? Isentar o mundo de tantos castigos. E ele não é como você diz, eu também fui vítima e, sendo vitimado, não me foi dado para poupar o mundo de todas as punições, abri o céu para eles, desatei-os do pecado, carreguei suas dores sobre mim, mas é justiça que o homem receba acima de si parte dos castigos que ele mesmo atrai pelo pecado. E se não fosse pelas vítimas, mereceria não apenas o simples castigo que é a destruição do corpo, mas também a perda da alma. E aqui está a necessidade das vítimas, porque aqueles que querem fazer uso dela, porque o homem é sempre livre em sua vontade, podem encontrar a salvação do castigo e o porto de sua salvação. E eu, Senhor, tanto quanto eu gostaria de chegar antes que esses castigos chegassem. E ele: se o mundo chegar a tal impiedade para não merecer vítima, tenho certeza de que a trarei. Ao ouvir isso, eu disse: Senhor, não me deixe ficar aqui, para testemunhar cenas tão dolorosas. E Jesus, quase me censurando, acrescentou em vez de orar por mim: você me salvaria, você diz que quer vir. Se eu trouxesse todo o meu povo, como seria o mundo pobre? É claro que eu não teria mais nada a ver com isso e não teria mais nenhuma consideração por isso. Depois disso, orei por várias pessoas, ele desapareceu de mim e eu voltei para mim mesma. 10 de outubro de 1900. Esses escritos mostram claramente como Jesus ama as almas. A alma só pode sair do corpo através da dor ou do amor. Enquanto escrevia, pensei comigo mesmo: quem sabe quantos erros nestes escritos. Eles merecem ser jogados no fogo. Se a obediência me desse, eu faria, porque me sinto como um obstáculo em minha alma, especialmente se eles pudessem ver alguém, e em alguns lugares eles mostram como se você amou e fez algo por Deus, enquanto eu não faço nada e não o amo, e sou a alma mais fria que pode ser encontrada no mundo, e aqui eles me considerariam diferente do que sou, e isso é uma dor para mim, mas, como é a obediência que quer que eu escreva, esse é para mim um dos maiores sacrifícios, portanto me refiro inteiramente a ela, com uma certa esperança de que ela faça minhas desculpas e justifique minha causa diante de Deus e entre os homens. Mas enquanto digo isso, o abençoado Jesus em meu interior se moveu e está me repreendendo e quer que eu cancele o que disse, não querendo que eu continue escrevendo se não o fiz. Então ele está me dizendo que, ao dizer isso,
Comecei pela verdade, sendo a coisa mais essencial de uma alma para nunca deixar o círculo da verdade. Como? Você não me ama? Com que coragem você diz isso? Você não quer sofrer por mim? E eu, todo corando sim, Senhor. E ele, bem, como você sai da verdade? Tendo dito isso, ele se retirou para o meu interior, sem se fazer ouvir mais, permanecendo como se eu tivesse recebido um golpe. Quantos obedecem à Senhora? Se não fosse por ti, eu não me encontraria em provações com o meu amado Jesus. Quanta paciência é necessária com essa obediência abençoada. Então começo novamente a dizer o que tinha a dizer, deixando o Senhor um pouco distraído do que comecei. Então, ao vir abençoado, Jesus respondeu ao meu pensamento, dizendo-me, certamente que seus escritos merecem ser queimados, mas você quer saber em que fogo? No fogo do meu amor, porque não existe uma página que não mostre claramente o modo como amo as almas, tanto se são coisas que dizem respeito a você, quanto se dizem respeito ao mundo, e o meu amor nesses escritos encontra uma saída para o meu langor preocupado e amoroso. Depois disso, ele me carregou para fora de mim e, encontrando-me sozinho, sem corpo, eu disse, meu bem amado e único, que castigo é para mim, ter que voltar tantas vezes no meu corpo. Porque é certo que eu não o mantenho agora, é a única alma que está junto com você, e então, não sei como, me encontro preso em meu corpo miserável como dentro de uma prisão sombria, e aí perco a liberdade que me é dada ao sair. Isso é um castigo para mim, o mais difícil que você poderia dar. E Jesus? Minha filha, o que você diz não é castigo, nem é sua culpa que isso aconteça com você. Pelo contrário, você deve saber que somente por duas razões a alma pode deixar o corpo, pela força da dor, que é a morte natural, ou pela força do amor recíproco entre mim e a alma, porque sendo esse amor tão forte que nem a alma duraria ou eu poderia durar muito tempo sem apreciá-la, por isso estou puxando-a para mim, e depois a coloco de volta em seu estado natural, e a alma, mais do que por um fio elétrico, vai e vem e gosta de mim. Assim aqui está o que você acha que é punição, é o melhor amor. E eu, Senhor, se meu amor fosse suficiente e forte, acredito que teria forças para estar diante de ti e não estaria sujeito a retornar ao corpo, mas como é muito fraco, por isso estou sujeito a esses eventos. E ele, de fato, eu digo a você que é um amor maior, é extraído do amor ao sacrifício, que por minha causa e por seus irmãos você se priva e volta para as misérias da vida. Depois disso, o abençoado Jesus me transportou para uma cidade, onde havia tantas falhas cometidas, que saíam como uma névoa muito espessa e fedorenta que se elevava em direção ao céu, e do céu outra névoa espessa desceu e por dentro havia tantos castigos condensados, que pareciam suficientes para exterminar esta cidade, de modo que eu disse, Senhor, onde estamos? Que partes são essas? E ele, aqui está Roma, onde há tantas atrocidades cometidas, não apenas pelos seculares, mas também pelos religiosos, que merecem que essa névoa termine de cegá-los, merecendo seu extermínio. Em um instante, vi o massacre que estava acontecendo e parecia que o Vaticano estava recebendo alguns dos choques, nem mesmo os sacerdotes foram poupados. Então eu disse com consternação, meu Senhor, poupe sua cidade amada, seus muitos ministros, o Papa. Oh, quão voluntariamente me ofereço a sofrer seus tormentos, contanto que você os poupe. E Jesus, tocado, me disse, venha comigo e eu lhe mostrarei até onde chega a malícia humana. E ele me levou para um palácio, e em uma sala secreta havia 5 ou 6 deputados e eles disseram um ao outro, então nos renderemos quando destruirmos os cristãos. E parecia que eles queriam forçar o rei a escrever o decreto de morte contra os cristãos, e a promessa de apreender a propriedade destes, dizendo, enquanto ele permitisse que eles fizessem isso, ele não fez nada que eles não fizeram por enquanto, a tempo e no momento certo, eles teriam feito. Depois disso, ele me transportou para outro lugar, e me fez ver que ele deveria morrer. Então um dos que dizem ser chefes, e este parecia tão unido ao diabo, que mesmo naquele momento ele não se desviou, toda a sua força a levou dos demônios, que o estavam cortejando como seu fiel amigo. Os demônios ao me ver se sacudiram e quiseram me derrotar, eu, no entanto, cuidando do assédio deles, porque me custou mais a salvação daquela alma, tentei e cheguei perto daquele homem. Oh, Deus, que visão assustadora, mais do que a dos próprios demônios. Em que estado de lágrimas ele jazia.
Foi mais que pena, nada mudou nossa presença, pelo contrário, ele parecia estar tirando sarro disso. Jesus imediatamente me puxou desse ponto, e eu comecei a implorar a Jesus a salvação daquela alma. 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são amor por prazeres, riquezas e honras. Meu adorável Jesus continua a vir. Esta manhã ele usava uma grossa coroa de espinhos. Tirei-o devagar, coloquei-o na cabeça e disse: Senhor, ajude-me a colocá-la. E ele: desta vez, quero que você se prenda, eu quero ver o que você pode fazer e como você quer sofrer por mim. Eu segurei muito bem, muito mais para que ele visse até que ponto meu amor por ele agia, tanto que ele mesmo se suavizou e me apertando. Ele disse: basta, o suficiente para que meu coração não aguente mais ver você sofrer tanto. Deixando-me muito sofrimento, meu amado Jesus não fez nada além de ir e vir. Depois disso, ele assumiu a aparência de um crucifixo e seus sofrimentos participaram em mim, e ele me disse: minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são amor por prazeres, riquezas e honras, que o deixam infeliz, porque esses inimigos invadem seu coração e o roem o tempo todo. Eles o odeiam, o aborrecem tanto que ele perde toda a sua felicidade, e no Calvário derrotei esses 3 inimigos, e obtive graça para o homem vencê-los também, e restaurei sua felicidade perdida. Mas o homem, sempre ingrato e inconsciente, rejeita minha graça e ama esses inimigos, que colocam o coração humano em tortura contínua. Tendo dito isso, ele desapareceu, e eu entendi com tanta clareza a verdade dessas palavras, que senti um ódio contra esses inimigos. Que o Senhor seja sempre abençoado e tudo por sua glória. 14 de outubro de 1900. O flagelo perigoso da burguesia. Somente a inocência rasga a misericórdia e atenua a justa indignação de Jesus. Hoje de manhã senti-me tão tonta que não me compreendi, nem pude seguir o habitual em busca do meu bem supremo. Então, de tempos em tempos, ele se movia para dentro do meu interior e se via, e todo abraçado e com pena ele me dizia: pobre filha, você tem razão em não saber ficar sem mim, como poderia viver sem o seu amado? Eu, abalada por suas palavras, disse: meu amado, que dura vida de martírio é pelos intervalos que sou forçada a viver sem ti. Você mesmo diz que estou certo e depois me deixa. E ele, furtivamente, se escondeu como se não quisesse que eu ouvisse o que ele estava dizendo para mim, e fiquei novamente em transe, sem poder dizer mais nada. Quando ele me viu atordoado novamente, saiu e disse: você é todo o meu contentamento, em seu coração encontro verdadeiro descanso e, em repouso, sinto as mais queridas delícias. Novamente, me sacudindo, eu disse: para mim você também é todo o meu conteúdo, tanto que todas as outras coisas não passam de amargura para mim. E ele se retirou novamente, fiquei em voz baixa, permanecendo mais atordoada do que antes, e então ele seguiu esta manhã, parecia que queria brincar um pouco. Depois disso, senti-me fora de mim e vi que estranhos vestidos de burguesia estavam chegando, e as pessoas que os viam tremiam e gritavam de medo e dor, especialmente as crianças, e elas disseram: se estes nos verem, acabou para nós. E acrescentaram: esconda os jovens, pobres jovens, se chegarem às mãos deles. Então, voltando-me para o Senhor, disse: piedade, misericórdia, remova esse flagelo tão perigoso para a humanidade miserável. As lágrimas da inocência levam você à compaixão. E ele: minha filha, só por causa da inocência tenho respeito pelos outros, e rasgar a misericórdia de mim e atenuar a minha justa indignação. 15 de outubro de 1900. Luta entre o confessor e Jesus pela crucificação de Luísa. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu abençoado Jesus me fez ouvir a voz dele dizendo: minha filha, hoje de manhã sinto toda a necessidade de ser restaurado. Tome minhas dores um pouco acima de você e deixe-me descansar um pouco em seu coração. E eu: sim, meu bem, faça-me sentir suas dores, e, enquanto eu sofrer, terá todo o prazer para poder refrescar-te e descansar-te. Só peço-lhe que demore mais um pouco enquanto estou sozinha, porque me parece que o confessor está quieto, para que ninguém possa me ver sofrer. Nesse momento, vi o confessor colocando a intenção da crucificação, e o Senhor imediatamente, sem o menor atraso, participou as dores da cruz. Então, depois de ter sofrido um pouco desses sofrimentos, o confessor me chamou à obediência. Jesus se retirou e tentei me sujeitar àqueles que me mandavam.
quando em um instante, novamente veio meu doce Jesus, que queria me submeter às dores da crucificação pela segunda vez, e o Padre não quis, e quando me tornei uniforme com Jesus, isto é, sofrer, Jesus veio. Quando o confessor viu que eu estava começando a sofrer e com obediência, ele prendeu o sofrimento, e Jesus se retirou. Sofri um grande castigo ao vê-lo se retirar, mas fiz o máximo que podia para obedecer, e algumas vezes, quando o confessor o viu presente, deixei fazê-lo, esperando que tinham que vencer, a obediência ou nosso Senhor. Eu parecia ver a obediência lutando e Jesus, ambos poderosos, capazes de enfrentar uma luta. Depois que eles lutaram muito bem, no ato de ver quem ganhou, a rainha mãe chegou e, quando ela se aproximou do padre, ela lhe disse: meu filho, esta manhã ele quer sofrer, deixe-o fazer, caso contrário você não será poupado, nem em parte, dos castigos. Naquele momento, o padre parecia distraído em apoiar a luta e, Jesus, vencedor, me submeteu novamente às dores, mas com tanta veemência e espasmos amargos que eu não entendo como permaneci viva. Quando pensei que estava morrendo, a obediência me ligou novamente e me vi em mim mesma. Tornando-se o bendito Jesus, mas ainda não contente, retornando, ele queria repetir a terceira vez, mas obediência, armando-se com coragem, desta vez venceu, perdendo meu amado Jesus. Com tudo isso, procurava de tempos em tempos, quem sabe conquistá-lo novamente, tanto que ele não me deu paz e eu tive que dizer: mas meu Senhor, fique um pouco quieto e me deixe em paz, você não vê que a obediência me tem nos braços e não me dá. Portanto, tenha paciência e, se você quiser repetir pela terceira vez, prometa que me deixa morrer. E Jesus: sim, venha. Contei ao padre, e mesmo nisso a obediência se tornou inexorável, apesar do meu doce bem que me chamou dizendo: Luísa, vem. Eu disse que me chamava, mas ele disse que não. Que bela obediência é essa? Desde que ele quer fazer tudo em tudo e acima de tudo como uma dama, queremos ficar com coisas que não lhe pertencem, o que está morrendo, e então bonito expor uma pobre mulher infeliz aos perigos da morte, fazê-la tocar o porto da felicidade eterna e depois ser vista que sabe fazer tudo em uma dama, pela força que a possui, a segura e a faz mentir na miserável prisão do corpo. E se você se perguntar por que tudo isso, o primeiro que não lhe responde, e depois em sua linguagem muda lhe diz: por quê? Porque sou uma dama e tenho império sobre tudo. Parece que, se queremos estar em paz com essa obediência abençoada, precisamos de uma paciência santa, não apenas, mas a do próprio Senhor. Caso contrário, você estará em constante atrito, porque se trata de tocar extremos. Por isso, vendo que ele não podia conquistar nada, o abençoado Senhor se acalmou à obediência e me deixou em paz. Ele mitigou a dor que eu sofri e me disse: minha amada, nas dores que você sofreu, eu queria fazer você sentir a fúria da minha justiça, derramando-a um pouco acima de você. Se você pudesse ver claramente de onde os homens vieram, e como a raiva da minha justiça se armava contra eles, você tremeria como uma vara e não faria nada além de rezar para que a dor chovesse sobre você. Parecia que ele me apoiava em meus sofrimentos e, para me animar, ele me disse: eu me sinto melhor, e você? E eu: Senhor, quem pode lhe dizer o que eu sinto? Sinto como se tivesse sido esmagado dentro de um carro, sinto tanta exaustão que, se você não me infunde de força, não consigo me recuperar. E ele: minha amada, é necessário que pelo menos de tempos em tempos você sinta intensamente as dores, primeiro para você porque não importa quão bom seja um ferro, se ele for deixado por um longo tempo sem colocá-lo no fogo, ele sempre contrai um pouco de ferrugem. Em segundo lugar para mim, se eu não me aliviasse acima de você por muito tempo, minha fúria seria tão acesa, que eu não teria consideração, nem usaria no mundo nenhuma poupança, e se eu não te levasse acima de você minhas dores, como eu poderia manter a palavra para você em parte para poupar o mundo da punição? Depois disso, o confessor veio me chamar de obediência, e então voltei para mim mesma. 17 de outubro de 1900. Uma alma sofredora e uma oração muito humilde fazem Jesus perder toda a sua força e o tornam tão fraco que fica preso por essa alma. Enquanto meu adorável Jesus continuava vindo, eu parecia vê-lo com tanto sofrimento, que ele era compassivo e, atirando-se nos meus braços, me disse: minha filha, quebrei a fúria da minha justiça, caso contrário. Nesse momento, pareceu-me ver a justiça divina armada com espadas, com raios de fogo,
que colocavam terror e, ao mesmo tempo, a fortaleza com a qual pode agir. Tão assustada, eu disse: como posso quebrar sua fúria se te vejo com tanta força, para poder, em um momento simples, destruir o céu e a terra? E ele, no entanto, uma alma sofredora e uma oração muito humilde, faz-me perder toda a minha fortaleza e isso me deixa tão fraco que me deixa ficar preso por essa alma. E eu, Senhor, em que aspecto a justiça se mostra feia? E Jesus acrescentou: não é feia, se você o vê tão armada, é isso que os homens fizeram, mas por si só é bom e santo, como meus outros atributos, porque em mim não pode haver sombra do mal. É verdade que a aparência parece dura, pungente, amarga, mas as frutas são doces e saborosas. Dito isto, desapareceu. 20 de outubro de 1900. Como a justiça quer a satisfação do injusto, o amor quer a saída de amar e ser amado. Hoje de manhã, quando meu adorável Jesus veio, ele me mostrou seus atributos e me disse: minha filha, todos os meus atributos estão em uma atitude contínua pelos homens, e todos exigem seu tributo. Então ele acrescentou: como a justiça quer a satisfação do que é injusto, meu amor quer a saída do amor e de ser amado. Coloque-se em justiça e conserte-se. Quando receber alguns golpes, tenha paciência para aguentar, depois passe para o meu amor e me dê a saída do amor. Caso contrário, continuaria sendo enganado no amor, pois dessa vez sinto toda a necessidade de desabafar meu amor reprimido e, se não me dissem para fazê-lo, iria definhar e falhar menos. Enquanto ele dizia isso, começou a me beijar, a me acariciar e a me fazer tantas tendências de amor, que não tenho palavras para saber como manifestá-las, e ele queria que eu o retribuísse, dizendo-me: como sinto a necessidade de me desabafar com você no amor, então você precisa desabafar o amor por mim, não é? Então, depois de nos desabafarmos no amor, ele desapareceu. 22 de outubro de 1900. Dúvidas de Luísa sobre o que lhe acontece. Ela quer saber se tudo é de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana, sua razão é divina. Hoje de manhã me vi oprimida e com medo de que não fosse Jesus abençoado que trabalhou em mim, mas o diabo. Mas com tudo isso eu não sabia como me conter em busca e desejo, embora quando ele tivesse acabado de chegar, me disse: quem é que garante que o sol saia, senão a luz que põe a escuridão da noite em fuga e o calor que derrama a mesma luz? Se dissesse que o sol saiu, e com isso você podia ver a escuridão da noite mais densa e nenhum calor podia ser sentido, o que você diria? Que não é o sol verdadeiro que saiu, mas falso, porque os efeitos do sol não são vistos. Ou, se minha visão tira a escuridão e mostra a luz da verdade, fazendo você sentir o calor da minha graça, porque deseja lamber seu cérebro pensando que não seja eu quem trabalha em você. Acrescentou: porque a obediência quer, que no outro dia eu estava pensando, se realmente havia tantos castigos que escrevi nesses livros, quem terá o coração para ser um espectador? E o abençoado Senhor me fez entender claramente que alguns ocorrerão enquanto eu ainda estiver nesta terra, outros depois da minha morte e outros serão poupados em parte. Fiquei um pouco mais aliviada ao pensar que não precisava vê-los todos. Ali estava satisfeita a senhora Obediência, que começara a franzir a testa, a lamentar e a repreender. Parecia que ela não quer se adaptar à razão humana. De fato, parece que ela não está certa, e é uma pena ter uma relação com alguém que não está certo. Para ser um pouco bom, é necessário perder a razão, porque a jovem se vangloria: não tenho razão humana, por isso não posso me adaptar ao uso humano, minha razão é divina, e quem quiser viver em paz comigo é absolutamente necessário se submeter. Aqui está como a jovem senhora pensa. O que você pode dizer? É melhor ficar calado, porque direta ou indiretamente sempre será bom e para a glória dá-lhe razão. 23 de outubro de 1900. O verdadeiro amor nunca fica sozinho. Hoje de manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fez ver o confessor colocando a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza parecia repugnante para mim, não porque não queria sofrer, mas por outras razões que não é necessário aqui descrevê-las. Mas Jesus, como se estivesse reclamando de mim, disse ao confessor: ela não quer se submeter. Fui levada a lamentar, o padre renovou o comando e eu fui submetida. Depois de sofrer um pouco, ao ver o padre atual, o Senhor disse: minha amada, aqui está o símbolo da Santíssima Trindade, eu, o padre e você.
Meu amor nunca esteve sozinho, mas sempre unido em perfeita e mútua união com o povo divino, porque o verdadeiro amor nunca está sozinho, mas produz outros amores e desfruta de ser amado pelos amores que ele próprio produziu, e se parece sozinho, não é da natureza do amor divino, ou é apenas aparente. Se você soubesse o quanto estou satisfeito e satisfeito por poder continuar em criaturas que amam, que desde o início reinaram e ainda reinam na Santíssima Trindade. Aqui também, portanto, digo que quero que o consentimento da intenção do confessor unida à minha seja capaz de continuar mais perfeitamente esse amor simbólico da tríade sacrossanta. 20 de outubro de 1900. A coisa mais essencial e necessária em uma alma é caridade. Depois de passar alguns dias de privação e silêncio, nesta manhã, quando o abençoado Jesus veio, eu disse: está claro que meu estado não é mais a sua vontade. E ele: sim, sim, levante-se e entre em meus braços. Por esse ditado, esqueci o estado doloroso dos últimos dias e corri para os braços dele, e como você podia ver as costelas abertas, eu disse: meu amado, já faz algum tempo que você não me admitiu que bebesse do seu lado aberto, por favor, me admita hoje. E Jesus, minha amada, beba à vontade e fique satisfeita. Quem pode dizer meu contentamento e com que ganância ponho a boca para beber nessa fonte divina? Depois que bebi até a saciedade, até não ter mais onde colocar mais uma gota, saí e Jesus me disse: você se saciou. Se você não estiver, continue a beber. E eu, saciei não, porque quanto mais você bebe nesta fonte, mais sede você cresce, só porque sou muito estreita, não consigo mais contê-los. Depois disso, vi outras pessoas juntas com Jesus, e ele disse: a coisa mais essencial e necessária em uma alma é caridade. Se não há caridade, acontece com aquelas famílias ou reinos que não têm governantes, tudo está perturbado, as coisas mais bonitas permanecem obscurecidas, não se vê harmonia, quem quer fazer uma coisa e quem mais. É o que acontece na alma em que a caridade não reina, tudo está em desordem, as mais belas virtudes não se harmonizam, eis que, portanto, a caridade é chamada rainha, porque tem regime, ordena e dispõe tudo. 31 de outubro de 1900. O remédio mais saudável e eficaz nos encontros mais tristes da vida é a resignação. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me fora de mim e encontrei a Rainha Mãe. Assim que me viu, começou a falar de justiça, pois está prestes a colidir com toda a fúria contra as nações. Ela disse muitas coisas acima, mas não tenho palavras para expressá-las, e enquanto eu via o céu inteiro cheio de pedaços de espadas contra o mundo. Então ela acrescentou: minha filha, você muitas vezes desarmou a justiça divina e se contentou em receber seus golpes acima de você. Agora que o vê no ápice da raiva, não fique desanimada, mas seja corajosa, com um espírito cheio de santa fortaleza, faça justiça e desarme-ó, não tenha medo de espadas, fogo e tudo o que encontrar, para obter a intenção. Se você se vê ferida, espancada, queimada, rejeitada, não se devolva, mas você prefira ser estimulada a avançar. Veja, para fazer isso, vim ajudá-la trazendo-lhe uma roupa que, vestindo sua alma, você adquirirá coragem e valentia para não temer nada. Tendo dito isso, de dentro de seu manto veio uma roupa de ouro manchada de várias cores e vestiu minha alma. Então ela me deu seu filho me dizendo: e eis que, como penhor do meu amor, entrego a você meu querido filho sob custódia, para que ele possa mantê-la, amá-la e contentá-la em tudo. Tente tomar o meu lugar, para que você encontre todo o meu contentamento em você. O descontentamento que outros lhe dão, não lhe poderá causar tanta dor. Quem pode dizer o quão feliz e forte eu permaneci ao me vestir com aquele vestido e com a promessa de amor em meus braços? Eu não podia mais desejar maior felicidade. De onde a Rainha Mãe desapareceu e eu permaneci com meu doce Jesus. Andando sobre terra um pouco e, em muitos encontros, encontramos uma alma dada em desespero. Tendo compaixão, nos aproximamos, e Jesus queria que eu falasse com ela para fazê-la entender o mal que estava fazendo. Com uma luz que o próprio Jesus me imbuiu, eu disse a ela: o remédio mais saudável e eficaz nos encontros mais tristes da vida é a resignação. Desesperada, em vez de tomar remédio, você está envenenando para matar sua alma. Você não sabe que o remédio mais adequado para todos os males, a principal coisa que nos torna nobres, nos diviniza, e se assemelha a nosso Senhor e tem a virtude de converter as mesmas amarguras em doçura, é a resignação.
Qual foi a vida de Jesus na terra, senão para continuar a vontade do Pai, e enquanto ele estava na terra, ele estava unido ao Pai Celestial. Assim, a alma renunciou enquanto vivia na terra, sua alma e vontade estão unidas com Deus no céu. Você pode dar algo mais querido e desejável do que isso? Essa alma, como um choque, começou a se acalmar, e eu me afastei com Jesus. Que tudo seja para a glória de Deus, e sempre abençoado. 2 de novembro de 1900. Quem mora em Jesus nada no oceano da felicidade. Hoje de manhã, senti-me oprimida e aflita, com o acréscimo de que o abençoado Jesus não apareceu. Depois de uma longa espera, ele saiu de dentro do meu interior e, abrindo seu coração, ele me colocou dentro dele, dizendo: fique dentro de mim, e você encontrará a verdadeira paz e felicidade, porque em mim nada do que não pertence à paz e o contentamento penetra, e quem mora em mim nada faz senão nadar no oceano da felicidade. Enquanto, então, saindo de mim, mesmo que a alma não seja incomodada por nada, apenas para ver as ofensas que me causam e como eu me desagradei, já vai participar das aflições e será perturbada por elas. E de vez em quando você esquece tudo, entra em mim e vem provar minha paz e felicidade, depois sai e me dá o ofício de minha reparação. Dito isto, desapareceu. 8 de novembro de 1900. A obediência estará no seu primeiro estado. A alma, continuando seu atraso habitual em chegar, senti todo o peso de sua privação, quando, de repente, ele veio e, sem saber porquê, me fez a seguinte pergunta: você saberia me dizer por que a obediência é tão glorificada e traz de volta tanta honra a ponto de imprimir a imagem divina na alma? Eu, toda confusa, não sabia nada além de responder, mas o abençoado Jesus, com uma luz intelectual que me enviou, ele mesmo respondeu, e como é através da luz e não das palavras, não tenho palavras para expressá-las, mas a obediência quer que eu tente, se puder, escrevê-las. Acredito que cometerei grandes erros e escreverei coisas que não concordarão juntas, mas confio totalmente na obediência, principalmente porque são coisas que a interessam diretamente, e começo a tentar. Por isso, parecia que Jesus me disse que a obediência é tão glorificada porque tem a virtude de revelar paixões humanas desde o princípio, destruindo na alma tudo o que é terreno e material e, para sua grande honra, prestará a alma seu primeiro estado, isto é, como foi criada por Deus na justiça original, isto é, antes de ser expulso do Éden terrestre, e neste estado sublime, a alma sente-se fortemente atraída por tudo que é bom, sente tudo que é bom, santo e perfeito, com um horror muito grande, mesmo à sombra do mal. Com essa natureza feliz recebida pela mão mais experiente da obediência, a alma não experimenta mais dificuldades na execução dos mandamentos recebidos, muito mais do que aqueles que sempre comandam o bem devem comandar. E aqui está como a obediência conhece bem a imagem divina, não apenas, mas muda a natureza humana no divino, porque, como Deus é bom, santo e perfeito, é levado a tudo que é bom e odeia muito o mal, assim, a obediência tem a virtude de deificar a natureza humana, e fazê-los adquirir propriedades divinas, e quanto mais a alma se deixa controlar por essa mão mais experiente, mais adquire o divino e destrói seu próprio ser. E eis que, portanto, ela é tão glorificado e honrado, tanto que eu próprio me sujeitei a ela e fui honrado e glorificado, e retornei através de sua honra e glória a todos os meus filhos que haviam perdido por causa da desobediência. Acima de tudo, pude manifestar o resto que sinto em minha mente, mas as palavras me decepcionam, porque a altura do conceito dessa virtude é tão grande que minha pobre linguagem humana não sabe como se adaptar para transformá-la em palavras. 10 de novembro de 1900. Jesus Cristo a ensina onde está o verdadeiro amor. Continuando Jesus a não vir, senti-me imersa na maior amargura, minha alma foi despedaçada de mil maneiras. Como uma sombra, o senti próximo e ouvi a voz do meu adorável Jesus, mas sem vê-lo, que me disse: o amor mais perfeito está na verdadeira confiança que você deve ter no objeto amado, e mesmo se você vir a perder o objeto que ama, e mais do que nunca é hora de demonstrar essa confiança viva. Esta é a maneira mais fácil de se apossar do que você ama ardentemente. Dito isto, a sombra e a voz desaparecerão. Quem pode dizer a dor que sinto por não ter visto meu bem-amado? 11 de novembro de 1923. Saindo da vontade divina, o conhecimento de Deus e de si mesmo se perde. Parece que o abençoado Senhor quer me exercitar com paciência, Ele não tem compaixão nem das minhas lágrimas, nem do meu estado mais doloroso.
Sem ele, eu me vejo imersa nas maiores misérias. Acredito que não há alma mais perversa que a minha, embora, estando com Jesus, me veja mais do que nunca ruim, mas quando estou com aquele que possui todos os bens, minha alma encontra o remédio para todos os males. Então, sentindo sua falta, tudo acaba para mim, não há mais remédio para minhas grandes misérias, muito mais o pensamento de que meu estado não era mais vontade dele e me oprime, por não estar em sua vontade, parece-me estar fora do centro e muitas vezes penso na maneira pela qual poder sair do meu estado. Agora, de acordo com essas disposições, senti nas minhas costas me dizendo, você está cansada, não está? E eu, sim, Senhor, me sinto muito cansada. E ele continuou. Ah, minha filha, não saia da minha vontade, saindo de dentro da minha vontade, virá a perder o meu conhecimento e, não me conhecendo, virá a perder o conhecimento de si mesma. Porque, então é claramente distinguido se há ouro ou lama, se não isso nas reverberações da luz, pois se tudo estiver escuro, os objetos podem ser facilmente trocados. Agora, a luz é minha vontade, que, dando-lhe meu conhecimento, as reverberações dessa luz, você conhecerá quem você é e, vendo sua fraqueza, seu puro nada, você se prenderá aos meus braços e se unirá à minha vontade, no céu. Mas se você quiser sair da minha vontade, antes de perder a verdadeira humildade, então viverá na terra e será forçado a sentir o peso terrestre, a gemer e suspirar como todos os outros infelizes que vivem fora da minha vontade. Dito isto, ele se retirou sem sequer me deixar vê-lo. Quem pode dizer o tormento da minha alma? 13 de novembro de 1900. Veja as muitas misérias humanas, a degradação e despojo da igreja, o mesmo degradar de padres. Depois de passar vários dias de privação muito amarga, depois de receber a Santa Comunhão, vi 3 filhos em meu interior, sua beleza e igualdade eram tão grandes que os 3 pareciam ter nascido. Minha alma ficou surpresa e maravilhada ao ver tanta beleza encerrada no círculo do meu interior tão infeliz. Meu espanto cresceu muito mais, pois vi essas 3 crianças como se tivessem tantas cordas douradas nas mãos e com elas amarraram tudo a mim e meu coração a elas. Depois, como se todos substituíssem, começaram a discutir entre si, mas eu não quis dizer e não consigo encontrar palavras que possam repetir sua língua mais alta, só posso dizer que num piscar de olhos vi muitas misérias humanas, a degradação e despojamento da igreja, o mesmo degradante de padres que, em vez de serem luz para os povos, são trevas. Então, todo amargurada por essa visão, eu disse, Santo Deus, dê paz à igreja, faça com que devolvam o que tiraram, não deixe que os maus riam atrás dos mocinhos. E como eu disse isso, eles disseram, eles são arquenos incompreensíveis de Deus. Dito isto, eles desaparecerão e eu voltei para mim mesma. 14 de novembro de 1900. A rainha mãe estará Jesus e a transporta para o purgatório. Hoje de manhã, meu adorável Jesus veio, ele me tirou de mim e me pediu para refrescar suas dores. Eu, não tendo nada, disse, meu mais doce amor, se a rainha mãe estivesse aqui, ela poderia restaurar você com seu leite, porque, quanto a mim, não tenho nada além de misérias. Nesse tempo, a rainha santíssima veio e eu imediatamente disse a ela, Jesus sente a necessidade de refrescar, dê-lhe o seu doce leite, que permanecerá renovado. Portanto, nossa querida mãe deu-lhe o leite, e meu amado Jesus permaneceu completamente restaurado. Então, voltando-se para mim, ele disse, sinto-me tranquilo, venha você também se aproxime dos meus lábios e bebe parte do leite que recebi da minha mãe, para que possamos permanecer refrescados. Então eu fiz, mas quem pode dizer a virtude daquele leite que veio de Jesus fervendo, e tanto que continha que parecia uma fonte imensa, que mesmo se bebessem todos os homens, não acabaria. Depois disso, fomos um pouco à terra e, a certa altura, parecia que as pessoas estavam sentadas à mesa dizendo, haverá uma guerra na Europa, e o mais doloroso é que será produzido por parentes. Jesus ouviu isso, mas não disse nada sobre isso, portanto, não sei ao certo se haverá sim, não, pois os julgamentos humanos são mutáveis e o que eles dizem hoje será cancelado. Depois, ele me levou para um jardim no qual se destacava um imenso edifício, como se fosse um mosteiro, povoado por tantas pessoas que mal conseguiam numerá-los. Meu adorável Jesus, ao ver aquelas pessoas dando as costas para ele, abraçou-me colocando a cabeça apoiada no meu ombro perto do pescoço, e me disse, minha amada, não me deixe vê-los, caso contrário irei sofrer muito.
Eu também o apertei, e, aproximando-me de uma daquelas almas, eu disse: diga-me, pelo menos, quem são vocês? E eles responderam: somos todas almas purgativas, e nossa libertação está ligada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos aos nossos sucessores. Como não estão satisfeitos, somos forçados a ficar aqui, longe de nosso Deus. Que dor é para nós, porque Deus se faz um ser necessário para nós, que não podemos fazer sem Ele. Experimentamos uma morte contínua que nos martiriza da maneira mais cruel e, se não morrermos, é porque nossa alma não está sujeita a ela. Como sofremos ondas tristes, permanecendo privados de um objeto que forma toda a nossa vida, imploramos a Deus que faça com que os mortais experimentem uma parte mínima de nossas dores, privando-os do que é necessário para a manutenção da vida corporal, para que aprendam às suas próprias custas, quão doloroso é ser privado do que é absolutamente necessário. Depois disso, o Senhor me transportou para outro lugar, e sentindo pena daquelas almas, eu disse: como, ó meu bom Jesus, você desviou o rosto daquelas almas abençoadas que suspiraram tanto? Embora fosse o suficiente para fazer você ver apenas para que aquela alma permanecesse livre das dores e beatificada. E ele: ó, minha filha, se eu mostrasse a eles, uma vez que não foram completamente eliminados, eles não poderiam ter sustentado minha presença e, em vez de se atirarem em meus braços, teriam recuado e eu não teria feito nada além de aumentar meu martírio e deles. Assim, portanto, eu o fiz. Dito isto, desapareceu. 16 de novembro de 1900. Jesus tira o coração dela e a ama por seu coração. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus mostrou o meu interior todo coberto de flores, na forma de uma cabana, e aquele que estava lá dentro, se recreando e se divertindo. Ao vê-lo nessa atitude, eu disse: meu doce Jesus, quando será que você tomará este meu coração para padronizar tudo no seu, para que você possa viver a vida do seu coração? Como eu disse, meu supremo e único bem pegou uma lança e me abriu para o lado onde o coração fica. Depois, com as mãos, puxou-a para fora e tudo o preocupou em ver se ele estava despido, e manteve essas qualidades de poder permanecer em seu santo coração. Também olhei para ele e, para minha surpresa, vi a cruz, a esponja e a coroa de espinhos impressas de um lado, mas, querendo vê-lo do outro lado e por dentro, porque parecia inchado como se alguém pudesse abri-lo, meu amado Jesus me impediu dizendo: quero mortificá-la por não lhe mostrar tudo o que derramei neste coração. Assim, aqui neste coração existem todos os tesouros de minhas graças que a natureza humana pode conter. Nesse meio tempo, ele o trancou em seu mais santo coração, acrescentando: seu coração tomou posse em meu coração, e eu lhe dou o meu amor que lhe dará vida. Aproximando-se da parte do coração, ele enviou 3 respirações contendo-luz, que tomaram o lugar do coração, e depois fechou a ferida, dizendo-me: agora, mais do que nunca, é melhor fixar você no centro da minha vontade, meu amor, nem mesmo por um instante você deve sair dela, e somente meu amor encontrará em você seu verdadeiro alimento. Se encontrar em você em tudo e por toda a minha vontade, nele encontrará o seu contentamento e correspondência verdadeira e fiel. Então, aproximando-se de sua boca, ele me mandou mais 3 respirações, e juntos ele derramou um licor doce que tudo me incomodou. Então, tomado com grande entusiasmo, ele disse: veja, seu coração está no meu, então não é mais seu. E ele me beijou e me repreendeu, e 1000 sutilezas de amor me refizeram, mas quem pode contar tudo? É impossível para mim manifestá-los. Quem pode dizer o que senti ao me encontrar em mim mesma? Só posso dizer que senti como se não fosse mais eu, sem paixão, sem inclinação, sem desejo, todo afundada em Deus, no lado do coração, senti um frio sensível em comparação com as outras partes. 18 de novembro de 1900. A união do coração de Luísa com o de Jesus, leva ao estado de perfeita consumação. Ele continua segurando meu coração, e de tempos em tempos ele é gentil o suficiente para me deixar ver, festejando como se tivesse feito uma grande compra, e nestes dias me encontrando fora de mim, na parte em que o coração corresponde, em vez do coração, vejo a luz que abençoou Jesus me enviou nessas 3 respirações. Então, nesta manhã, vindo, mostrando-me seu coração, ele me disse: minha amada, o que você gostaria, meu coração ou o seu?
Se você quer o meu, será melhor para você sofrer. Saiba, no entanto, que fiz isso para fazer você passar para outro estado, porque quando alcançamos a união, passamos para outro estado, o da consumação, e a alma precisa passar a esse estado de perfeita consumação, ou do meu coração para viver, ou de todo o seu transformado no meu. Caso contrário, não pode passar a esse estado de consumação. E eu, sozinha, respondi: meu doce amor, minha vontade não é mais minha, mas sua, faça o que quiser, e ficarei mais feliz. Depois disso, lembrei-me de alguma dificuldade do confessor, e Jesus, vendo meus pensamentos, me mostrou como se estivesse em um cristal, e isso impediu que outros vissem o que o Senhor operava em mim, e acrescentou: então conhecemos o cristal e o que ele contém por dentro, somente isso as reverberações da luz. Assim é para você, quem carrega a luz da crença tocará com as mãos o que eu opero em você, senão, ele verá as coisas naturalmente. 20 de novembro de 1900. Tendo que viver do coração de Jesus, ele dá a ela regras para aprender uma vida mais perfeita. Estando fora de mim, meu adorável continua a me mostrar o coração dele, mas tão transformado que não reconheço mais o que é meu e o de Jesus. Deu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que o seu coração, a partir do qual foi concebido com essas insígnias da paixão, tanto que o que sofreu no final de sua vida foi um transbordamento do que seu coração sofrera continuamente. Eu parecia ver um ao outro. Eu parecia ver meu amado Jesus ocupado preparando o local onde ele tinha que colocar seu coração, perfumando-o e tocando-o com muitas flores diferentes, e enquanto fazia isso, ele me disse: minha amada, tendo que viver do meu coração, você deve seguir um modo de vida mais perfeito. Portanto, eu quero de você perfeita uniformidade com a minha vontade, porque você nunca poderá me amar perfeitamente, se não me amar com minha própria vontade. Pelo contrário, digo-lhe que, ao me amar com minha própria vontade, você passará a me amar e a outros com o mesmo modo de amar. 2. Humildade profunda, colocando você diante de mim e das criaturas, a última de todos. 3. Pureza em tudo, porque qualquer menor falta de pureza, tanto no amor quanto no trabalho, tudo no coração se reflete nele e permanece manchado. Portanto, quero que a pureza seja como o orvalho nas flores quando nascer o sol que, refletindo os raios, transmuta essas pequenas gotículas como em tantas pérolas preciosas para encantar o povo. Assim, todas as suas obras, pensamentos e palavras, batimentos cardíacos e afetos, desejos e inclinações, se forem adornados pelo orvalho celestial da pureza, você tecerá um doce encantamento, não apenas para o olho humano, mas para todo o céu. 4. A obediência deve estar ligada à minha vontade, porque se essa virtude diz respeito aos superiores que eu lhe dei na terra, minha vontade é a obediência que me interessa diretamente, tanto que se pode dizer que ambas são virtudes da obediência, apenas com essa diferença, que, um diz respeito a Deus e o outro diz respeito aos homens, ambos têm o mesmo valor e não pode haver um sem o outro, então vocês dois devem amar da mesma maneira. Então ele acrescentou: saiba, a partir de agora você viverá com meu coração, e você deve entender isso no caminho do meu coração, para encontrar meus prazeres em você. Portanto, eu te recomendo, pois não é mais o seu coração, mas o meu coração. 22 de novembro de 1900. Jesus se coloca no lugar do coração. Ele diz a ela a comida que ele quer dela. Meu adorável Jesus continua sendo visto. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, eu o vi em meu interior, e os dois corações foram tão identificados que pareciam um. Meu doce Jesus me disse: hoje eu decidi devolver-me, em vez do meu coração. Nesse período, vi que Jesus assumiu seu lugar naquele ponto em que o coração estava, e de dentro de Jesus recebi a respiração e senti o batimento cardíaco. Quão feliz me senti vivendo nessa posição. Depois disso, acrescentou: tendo tomado o lugar do coração, você deve manter sempre uma comida preparada para me nutrir, a comida será minha vontade e tudo o que mortificares. Mas quem pode dizer tudo o que aconteceu entre mim e Jesus no meu interior? Penso que é melhor ficar calada, caso contrário, sinto como se fosse estragar, pois minha língua não é adequada para falar de graças tão grandes que o Senhor fez por minha alma. Tudo o que resta para mim é agradecer ao Senhor por ter uma alma tão miserável e pecadora. 23 de novembro de 1900. Caminho em que as almas estão em Jesus.
Estando no meu estado habitual, meu amante Jesus me tirou de mim mesma e, saindo de dentro de mim, se fez tão grande que absorveu toda a terra em si mesmo. E ele estendeu tanto sua grandeza que minha alma não encontrou o termo, senti-me dispersa em Deus, não apenas eu, mas todas as criaturas permaneceram dispersas. Como isso me pareceu impróprio, que afronta eu faço a nosso Senhor, que nós, pequenos vermes, vivendo nele, ousamos ofendê-lo. Se todos pudessem ver como estamos em Deus, como eles olhariam para dar a ele até a sombra da tristeza. Então ficou tão alto que absorveu todo o céu em si, de onde no próprio Deus eu vi tudo, anjos, santos, ouvi o cântico deles, entendi muitas coisas da felicidade eterna. Depois disso, vi que de Jesus fluía tantas correntes de leite, e eu bebia dessas correntes, mas sendo muito estreito, e Jesus tão grande e alto que ele não tinha termo de grandeza ou altura, eu não podia absorver tudo em mim, muitos fluirão, embora permanecessem no próprio Deus. Por isso, senti pena deles e gostaria que todos corressem para beber nessas correntes, mas o número dos que bebiam era muito escasso. Nosso Senhor, desculpe-me também por isso, me disse. Isto que você vê é a misericórdia contida, e isso irrita mais a justiça, como não posso fazer justiça, enquanto eles mesmos me seguram a misericórdia. E eu, tomando as mãos dele, juntei-as, dizendo, não, Senhor, você não pode fazer justiça, eu não quero, e não te quero nem você quer, porque minha vontade não é mais minha, mas sua, e sendo sua, tudo isso. Eu nem quero que você queira, você não me disse que tenho que viver em tudo e por toda a sua vontade. Meu doce Jesus, meu discurso o desarmou, ficou menor novamente e fechou-se no meu interior, e eu me encontrei em mim mesma. 28 de novembro de 1900 A natureza do amor verdadeiro é transmutar dores em alegrias, amarguras em doçura. Meu amado Jesus demorou a chegar, eu estava quase com medo, ele ainda não estava vindo, mas, para minha surpresa, de repente, ele veio e me disse, minha amada, você quer saber quando um trabalho é feito para um ente querido? Ao encontrar sacrifícios, amarguras e dores, tem a virtude de transformá-los em doçura e prazer, porque essa é a natureza do amor verdadeiro, de transmutar dores em alegrias, amarguras em doçura. Se alguém experimenta o oposto, um sinal é que não é o amor verdadeiro que age. Quantas obras se diz, faço por Deus. Mas nos encontros dolorosos eles se retribuem. Com isso, eles mostram que não era para Deus, mas para o interesse e o prazer que eles sentiam. Em seguida, acrescentou. Geralmente se diz que a vontade de alguém estraga tudo e infecta as obras mais sagradas. Conectado com a vontade de Deus, não há outra virtude que possa vencê-la, porque onde há vontade há vida em fazer o bem, mas onde não há vontade, há morte no trabalho, ou trabalharemos com dificuldade como se estivesse em agonia. 3 de dezembro de 1900 A natureza da Santíssima Trindade é formada por um amor puro e muito simples e comunicativo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim, encontrei-me com o menino Jesus nos braços, enquanto fiquei encantada em olhá-lo, sem saber como, a mesma criança saiu um segundo e depois de alguns instantes uma terceira criança, ambas semelhantes à primeira. Embora distintos um do outro. Surpresa ao olhar para ela, eu disse, como tocar o sacrossanto mistério da Santíssima Trindade, que enquanto você é um, você também é três. Parece-me que os três me disseram, mas quando ele deixou a palavra, formou uma voz. Nossa natureza é formada por um amor puro e muito simples e comunicativo, e a natureza do verdadeiro amor tem isso por si só, produzir imagens por si mesmas semelhantes em poder, bondade e beleza e em tudo o que ela contém, apenas para dar uma ênfase mais sublime à nossa onipotência, coloca a marca da distinção, de modo que esta nossa natureza se liquefaz no amor e, por ser simples, sem qualquer assunto que possa impedir a união, forma três pessoas, voltando a liquefazer, forma apenas um. Deus. E é tão verdade que a natureza do verdadeiro amor tem isso, de produzir imagens semelhantes a si mesma ou de assumir a imagem de quem se ama, que a segunda pessoa, ao resgatar o gênero humano, assumiu natureza e imagem homem e comunicou a divindade ao homem. Enquanto eles diziam isso, eu claramente distingui meu amado Jesus, reconhecendo nele a imagem da natureza humana e somente para ele eu tinha confiança para permanecer na presença deles, caso contrário, quem ousaria? Assim,
Pareceu-me que a humanidade assumida por Jesus havia aberto o comércio à criatura, como fazê-la subir ao trono da divindade para ser admitida em sua conversa e obter restrições de agradecimento. Oh, quão feliz eu provei, quantas coisas eu entendi! Mas para escrever algo que preciso descrevê-los quando minha alma está com meu querido Jesus, porque me parece libertada do corpo, mas ao me encontrar presa novamente, a escuridão do cativeiro, a distância do meu sol místico, a dor de não vê-lo, torna-me incapaz de descrevê-los e me faz viver morrendo, mas sou forçado a viver amarrada, aprisionada neste corpo miserável. Ah, Senhor, tenha compaixão por um pecador miserável que vive doente e preso. Quebrei rapidamente o muro desta prisão para voar até você e nunca mais voltar. 23 de dezembro de 1900. Antes da santidade da vontade divina, as paixões não se atrevem a se apresentar e a perder suas vidas sozinhas. Depois de passar longos dias de silêncio entre mim e meu abençoado Jesus, senti um vazio em meu interior. Na manhã seguinte, ele me disse: minha amada, o que você quer me dizer? Santa vontade, e se você me conceder isso, me fará totalmente feliz e feliz. E acrescentou: você entendeu tudo em uma palavra, me perguntando o que é maior no céu e na terra, e eu, nesta santa vontade anseio e quero me conformar melhor. E para tornar minha vontade mais doce e salgada, coloque-se no círculo da minha vontade e almeje os diferentes méritos, parando na santidade da minha vontade, agora em bondade, em humildade, em beleza e em paz como uma sala de estar que produz minha vontade, e nestas habitações que você fará, você obterá novas e inéditas notícias da minha santa vontade, e permanecerá tão amarrada e apaixonada que nunca mais sairá, e isso lhe trará uma vantagem suprema, pois sendo você na minha vontade, não você precisará lutar com suas paixões e sempre ficar armada contra elas, que enquanto elas parecem morrer, elas renascem novamente mais fortes e vivas, mas sem lutar, sem clamor, morrem docemente, porque antes da santidade da minha vontade, as paixões não se atrevem a se apresentar e perdem a vida por si mesmas. E se a alma sente os movimentos de sua paixão, é um sinal de que não faz uma morada contínua nos limites da minha vontade, faz você sair, escapa por vontade própria e é forçada a sentir seu fedor de natureza corrupta. Enquanto isso, se você permanecer fixa em minha vontade, será completamente curado e sua única ocupação será me amar e ser amada por mim. Depois disso, olhando para o bem-aventurado Jesus, ele segurou a coroa de espinhos, eu a tirei lentamente e coloquei na minha cabeça. E ele colocou em mim e desapareceu, e eu me encontrei em mim mesma, com um desejo ardente de permanecer em sua santíssima vontade.